Oi gente, tudo bem? Pois é, resolvi gravar esse vídeo hoje porque não tô legal. Não vou conseguir dar as aulas hoje. Fui ao médico e ele falou que eu tô com gripe, não tô legal. Tô com febre, mal-estar. Vocês sabiam que a gripe mata mais de 500 mil pessoas ao ano em todo o planeta? Não tô legal. Vocês sabiam também que sarampo, cachumba, rubéola, catapora, HIV, HPV são todas doenças causadas por vírus? Não tô legal. Pois é, e o único remédio é descanso. Ver se consigo dormir um pouco. Não tô legal. Hoje a aula é sobre vírus. Sim, os vírus que são extremamente pequenininhos. Eles são formados basicamente por uma cápsula proteica e dentro dessa cápsula proteica tem material genético, DNA ou RNA. Ou é um ou é outro. Você está vendo esse vírus? Você está vendo alguma célula aí? Membrana plasmática? Tem membrana plasmática? Não? Você não está vendo porque não tem. Os vírus não possuem uma célula, nem uma estrutura, nem uma maquinaria metabólica para sobreviver fora de uma célula. Portanto, eles são acelulares. E essa é a coisa mais importante que você tem que saber dentro dos vírus. Acelulares. Tá legal. Eles não têm o metabolismo. E aí, como é que eles se nutrem? Não se nutrem. Como é que eles fazem trocas gasosas? Não fazem trocas gasosas. Como é que eles excretam? Não excretam. Louco, né? Mas mesmo assim, eles são capazes de se modificar e, além disso, eles são capazes de se reproduzir. Entender como os vírus se modificam é relativamente fácil, porque eles possuem material genético. Caso aconteça alguma alteração aleatória nesse material genético, voa lá, temos um novo vírus. Sim, os vírus eles se modificam se acontecem mutações. Bem, mas como é que os vírus conseguem se reproduzir se eles não possuem células? Ora, se você não tem alguma coisa, o que você faz? Você pega emprestado. E é exatamente isso que os vírus vão fazer. Eles vão pegar uma célula emprestada. Por isso, nós dizemos que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. São obrigatórios e específicos. Cada vírus tem a sua especificidade. Por exemplo, existe o vírus que ataca bactérias. É o famoso bacteriófago. Existem vírus que atacam protozoários, fungos, animais e plantas. Qualquer coisa que tenha célula pode ser infectada por um vírus. Aí, maluco, tem uma pergunta para você. Quem surgiu primeiro? O vírus ou a célula? Bem, se os vírus precisam das células para se reproduzirem, portanto, as células surgiram primeiro. Mas eu acho que você tem uma dúvida. Afinal, os vírus são ou não seres vivos? A resposta, sim e não. Depende do argumento que você usar. Se para considerar um ser vivo, você diz que o organismo tem que ter material genético e a capacidade de reprodução, então a resposta é sim. Todo vírus tem material genético, DNA ou RNA, e se reproduz. Mas para se considerar um ser vivo, você diz que esse organismo tem que ter organização celular e metabolismo? A resposta então é não. Veja bem, a sua resposta pode ser uma ou outra, sim ou não. O importante é o argumento que você vai usar. Se os pesquisadores não chegaram a um consenso, não somos nós que vamos chegar. Você só precisa lembrar, os vírus levam uma vida emprestada. O grande lance dos vírus é que eles conseguem colocar o seu material genético dentro da célula. Se for um vírus de DNA, esse DNA servirá de molde para a produção de RNA viral. E esse RNA viral comanda a produção de proteínas. Bem, de DNA para RNA é a transcrição e de RNA para proteínas é a tradução. E se for um vírus de RNA, ele será capaz de sintetizar suas proteínas diretamente. Além desses dois tipos de vírus que eu acabei de falar, o de DNA e o RNA, existe um outro, chamado de retrovírus, que tem como material genético o RNA. Mas além disso, ele carrega enzimas super famosas, as transcriptases reversas. Qual que é a ideia? Ele bota o RNA dele dentro da célula hospedeira e esse RNA viral serve de molde para a produção de DNA viral, um processo que é o contrário da transcrição. É a transcrição reversa ou retrotranscrição. E adivinha quem que faz esse processo?
a famosa transcriptase reversa. E a partir desse DNA formado, segue o processo normal, a transcrição e depois a tradução, formando as proteínas desse vírus. O retrovírus mais famoso que existe é o HIV, aquele que causa a AIDS. Em português, SIDA. A partir do momento que o material genético do vírus está dentro da célula hospedeira, esse material genético viral aplica o golpe na célula hospedeira. Ele vai controlar toda a maquinaria metabólica. Heron, explica aí como é que os vírus conseguem infectar as células. A infecção viral inicia quando o vírus entra em contato com a célula hospedeira e, em seguida, introduz no citoplasma desta célula o seu material genético. A forma de infecção, de introdução desse material genético, varia de um vírus para o outro. Vamos ver alguns. Neste primeiro caso, o material genético é injetado na célula hospedeira e a cápsula proteica é inutilizada. Esse processo é conhecido como injeção. Em um outro caso, o vírus se funde à membrana citoplasmática da célula. Esse mecanismo é chamado de fusão. Para que isso ocorra, os vírus têm que ser do tipo envelopado. Isto é, além do capsídeo, eles têm um envelope lipoproteico que envolve todo o vírus. E no último exemplo, o vírus pode ser englobado pela célula, passando para o seu interior no processo de fagocitose. Lindo, não é mesmo? Mas depois que o vírus entra na célula, ele traz terríveis consequências para ela e, na maioria das vezes, é a sua morte. Vamos entender um pouquinho como se dá o ciclo reprodutivo dos vírus no interior das células. Vamos lá? O primeiro ciclo que iremos ver é chamado de ciclo lítico, que sempre termina com a morte da célula. Ele começa com o contato entre o vírus e a célula hospedeira. Em seguida, ocorre a infecção, quando é introduzido o material genético nesta célula. Na sequência, ele assume o controle bioquímico da célula hospedeira, duplicando o seu material genético e produzindo as suas proteínas, inclusive as proteínas que formam os capsídeos. Por fim, temos a montagem das novas unidades virais. E quando esse número de vírus se torna muito grande no interior da célula, ela se rompe, ocorre a lise celular e os vírus são liberados. Vamos ver agora um outro ciclo, o ciclo lisogênico. Ele difere do ciclo lítico porque ele vai permitir que o vírus se multiplique, ou seja, duplique o seu material genético sem alterar o metabolismo da célula e sem destruí-la, pelo menos inicialmente. Inicialmente, este ciclo é igual ao outro. Ocorre o contato entre o vírus e a célula hospedeira, seguido da infecção, quando o material genético é introduzido dentro da célula. E aí, algo muito interessante acontece. O DNA viral se integra ao material genético da célula e seus genes não se manifestam, de tal forma que a célula continua a sua vida normal. Porém, quando essa célula se prepara para duplicar-se, ela duplica o seu material genético e também o material genético do vírus. Somente depois de algumas multiplicações da célula é que o material genético viral é ativado e ocorre então a formação de novos vírus, como vimos no ciclo anterior. Mas atenção! Depois de algumas duplicações, o vírus que estava num ciclo lisogênico pode, eventualmente, entrar num ciclo lítico. Ciclo lítico provoca a lise, a destruição, a morte da célula. E ciclo lisogênico. Aí, ó, esse pelo menos inicialmente não altera o metabolismo da célula. Após conhecer um pouco mais sobre os vírus, fica a pergunta: quais são as doenças que nos afetam? Existem as doenças que são sexualmente transmissíveis, as DSTs. Existe a AIDS, que é causada pelo HIV, um retrovírus. Existe o HPV, que está relacionado aí com câncer do colo uterino. Existe herpes genital e também a hepatite do tipo C. Não se esqueça, C de sangue. Além das DSTs, existem aquelas também que são transmitidas por insetos vetores. Dengue, zika, chikungunya, febre amarela, todas essas transmitidas pelo mesmo mosquito que veio diretamente do inferno para nos atacar, o Aedes aegypti. E existem outras viroses que são transmitidas por gotículas de saliva, que são liberadas aí após o espirro, após uma tosse. E essas gotículas de saliva são liberadas e ficam em suspensão no ar e podem se aderir a objetos, por exemplo. Mão no olho, mão na boca, isso não é uma coisa muito legal. Esses vírus aí, eles gostam de ambientes fechados, com bastante gente, pouca circulação de ar,
por exemplo, uma sala de aula. E aí, quais são essas viroses que são transmitidas pelo ar? Catapora, cachumba, sarampo, rubéola, poliomielite. Mandar um salve aqui pro Zé Gotinha. Acabou com a poliomielite. Valeu, Zé Gotinha. Tamo junto. Resfriado e a gripe. Bem, uma dica que eu posso dar para vocês em relação às doenças é montar uma tabela. Monta aí uma tabela com as principais doenças causadas por vírus, bactérias, protozoários e vermes. Você tem que ter ideia de qual que é qual. E para facilitar a sua vida, a gente já montou uma tabelinha aqui. Tá bem aqui na descrição, é só você fazer download. Muitas dessas viroses possuem como principal prevenção a vacina. A vacina que possui antígenos atenuados, que vai estimular o seu corpo à produção de anticorpos e células de memória. Quando você for infectado por esse vírus, a sua resposta imunológica será bem rápida e assim você consegue se defender dessa doença. Legal, né? Então se vacine aí. Bem, e os vírus que não possuem vacinas? Aí a gente tem que se prevenir de outra forma. Os vírus que são transmitidos pelo ar, lavar bem as mãos. E aí, lava a mão aí, Pernu. E evitar esses locais fechados que possuem muita gente. E os vírus que são transmitidos por sexo? Aí, camisinha. E aí, Pernu, bota bem essa camisinha aí. É importante treinar antes aí, botar antes, né? Para chegar na hora e não ficar nervoso. A adrenalina atrapalha nessas horas. E as doenças que são transmitidas por insetos, a gente tem que acabar com esses insetos, seja com repelentes, seja com controle biológico, com utilização de predadores, ou então acabando com seus criadouros. Não fique parado, não deixe água parada. Olá, gente, tudo bem? Pelo jeito, vocês já perceberam que eu estou bem melhor, hein? Depois de ter enfrentado essa gripe pesada, estou pronto para outra. Na verdade, para outra não. Acho que da próxima vez eu vou tomar uma vacina, viu? Assim ela vai me prevenir. Então agora eu vou aproveitar esse lugar maravilhoso com o professor Pavel e o professor Heron. E vamos curtir aqui um pouquinho a natureza, essa cachoeira sensacional. É isso aí, espero vocês na nossa próxima videoaula de biologia aqui no BioCrio. Valeu, valeu e até breve.